Boa noite, boa noite, boa noite. Vem chegando, vem chegando. E aí, família? Boa noite a todos. A gente está aqui na sequência de uma conversa com o Juan Fernandes sobre o casamento tradicional do povo banto no sul de Moçambique. E aí a gente já teve a primeira live, para quem não estava aqui, e essa agora é a continuação dessa conversa. Vem chegando, espalha para geral que, para quem estava na primeira live, é muito extraordinário, né? A gente percebe a diferença, a cultura e tal, como é extraordinário. Como a África é muito rica, como a África tem inúmeras outras formas de ser e estar no mundo, né? E como seria bom se a gente conhecesse para dar alternativas e encaminhamentos ao nosso próprio jeito de ser e estar no mundo, né? Cadê o Juan que nunca mais voltou? Ai, vamos, porra. Imagina o casamento aqui assim. Na moral, nem dá. O pessoal dura a beça. Eu nem é casado nunca nessa vida. Eu sou um. Eu sou um, meu filho. Quer ficar bravo pra mim. A família pedir brama. Tá entrando. Desistiu? Rapaz, aqui, cara, você aqui. Fico pensando o que minha família ia pedir. Minha família ia pedir não, né? Minha família, eu sou noivo. Minha família tem que pagar. Ia ficar ruim. Ia dar ruim. Ia dar ruim. Juan, cadê você? Será que é a minha internet? Não, a internet tá, pô, tá rolando. Porra, esquece. Esquece. Como que eu vou convencer meus pais? Agora estamos de volta. Tô de volta, tá torto, hein? Tá de lado. Fala, fala comigo. Tu tá de lado, tá assim, ó. E porque eu botei o para carregar aqui agora, tô tentando arrumar um jeito aqui para ficar maneiro. Rapaz, se a minha família precisasse pagar alguma coisa pra eu casar, tá lascado. Ia, Então, ia ficar sem continuidade. Pô, tá não. E as mulheres da minha família pediram, padre, ó, quilo de carne, um boi, brama pra caralho, chope de brama, dá um emprego. A família fala assim, ó, dá um emprego pra esse menino aqui, você tem um primo que precisa de emprego, você tem um parente que não gosta muito de trabalho, dá um emprego pra esse pô, jovem aqui. eu tô emprego para esse jovem. Se conseguir empregar os jovens da minha família, tem casamento pra todo mundo, aí casa. Não, isso, cara, é muito interessante, né, de se pensar assim. Inclusive, é uma das coisas que eu quero destacar, né, logo mais, né, finalizando esse assunto, como que a monogamia presente nesse modelo de casamento se diferencia da monogamia ocidental cristã que nós, em alguma medida, introjetamos, né, nas nossas práticas afetivas. Então, acho que é uma questão interessante a ser abordada. Mas retomando, né, para finalizar, para você ver, em 1960, como eu falei, né, os presentes eles foram tendo e assumindo certa variação ao longo do tempo. Né? No período pré-colonial, por exemplo, o mais comum era a troca de enxadas e cabeças de gado, porque as pessoas, né, tinham um lance muito presente com a terra, né? Tinha esse lance associado à terra. Já no período colonial, como os portugueses começam a se beneficiar dessa prática, Tu tá eles segurando o celular mesmo? estão tendo que segurar. Tá ruim? Não, eu tô preocupado com você. Essa tá mão aí. Tá foda aqui, mano. Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Tenta ajeitar.
Porra, me deixou na mão, mano. Aqui eu boto dentro de um potinho. Aqui eu olhei. O que eu faço Pra aqui? uma parada. Gostei. Vê se tá bom, vê se tá bom. Vê se tá legal. Tá ótimo. Tá? Então vamos que vamos, consegui. Faz assim com as duas mãos, faz assim com as duas mãos. Ah, pra eu acreditar, tá bom então. Foi, tá show, tá show. Então, o que acontece? E aí, como eu tava falando, né? Dentro desse contexto, a gente verifica, né, esse casamento tradicional, só que ele foi variando, enfim, ao torno dos presentes, ele foi variando ao longo da história. Mas o que é crucial a gente entender? Que depois que começa essa humilhação, né, do lado principalmente da família da esposa, é com o objetivo, né, uma performance crítica, mas é com o objetivo de, olha, eles estão aqui para casar com minha filha. Minha filha é uma preciosidade que nós temos. Então não é tão fácil que ela vai sair daqui casado, não, filho. Eles vão ter que aguentar a pressão. Então, assim, o esculacho é nesse sentido, para provar que tu ama, que tua família está disposta, né, a ter nossa filha na família aí, na casa que vocês vão ter. Esse é o papo, né, entre eles. Então, assim, mano, é muito engraçado. O que é muito louco, porque se a gente fosse olhar de uma forma preconceituosa, ou seja, usando as nossas referências culturais, como as referências culturais ocidentais, como critério de valor, poderia, a primeira mão, falar assim: ah, caralho, tá trocando a sua família, a sua mulher, por presente. Mas não, mas toda a estrutura de funcionamento é quase que para não casar. Bom ponto, bom ponto. Eu vou entrar nesse ponto porque essa foi a interpretação dos portugueses. Olha que doido, né? Segundo os portugueses, né, o contato, né, dos europeus com o lobolo, eles diziam que isso era a venda da esposa, que isso era escravização sexual, que isso, na verdade, era algo antiquado, era algo que, na verdade, seria superado pela educação cristã, pela educação, pelo casamento canônico, que é o casamento mais evoluído. Eles eram evolucionistas, né? Então eles acreditavam que as instituições africanas estavam atrás, certo? E por estarem atrás, eles teriam, né, uma progressão à medida que tomasse contato com o cristianismo. Então essa lógica de casamento que vende a esposa, que faz com que a esposa seja uma escrava sexual do marido, né, deveria ser superada com o casamento canônico, com a monogamia judaico-cristã. Mas é um ponto que eu já vou entrar, né? Assim. O que acontece? Depois desse, digamos assim, desse esculacho, né? Aí a família do noivo aguentando, né? O que vai acontecer é que eles vão ali, enfim, trazer a noiva para ver se a noiva aceita, para ver se a noiva está de acordo. Aí você falou assim, um comentário que você fez, você falou assim, porra, se fosse minha família, fudeu, porque assim, não sei se teria condições não. Mas então, Jonathan, essa é a questão interessante do lobolo. Como que é uma tradição, né, às vezes os noivos, né, porque tradicionalmente falando, né, o que eles me informavam era o seguinte: antigamente a mulher só saía de casa lobolada. Hoje em dia, a mulher ela sai de casa com vontade própria, vai morar com o marido, e só 10 anos depois que o marido consegue ter capacidade financeira de juntar todos os elementos que a família dela pediu, que ele lobola. Aí você pergunta, olha só, 10 anos, uma década o cara precisou, né, juntar para fazer o lobolo. Aí você pergunta assim, mas porra, ele não poderia não fazer? Não. Porque se ele não faz o lobolo, os espíritos fazem o que com ele? Essa é a grande questão, né? Eles entendem que o lobolo, ele dignifica, né, o homem e a mulher, né? E além de dignificar, ele também atribui a figura de pai ao homem, tá? Porque o lobolo ele legitima parentesco. Se o homem ele não lobola a mulher e ele tem filho, ele não é pai. Ele não é considerado como nada pela família dela, nem como nada pela família dele. Então o lobolo legitima a figura dele quanto pai, entendeu? E ao mesmo tempo o dignifica. Então quando ele lobola, aí sim, ele é considerado quanto pai, e aí os tios paternos dele sim terá influência, portanto, na sua vida. Mas agora veja bem, teve situações que foram me relatadas, né, que, enfim, os noivos resolveram ficar juntos, e aí eles foram morar. Só que a mulher faleceu. Aí você pergunta, porra, e aí? Como que lobola? Como é que lobola? Mano, tem que lobolar. Então ele vai, coloca. A mulher, ela vai ser lobolada antes de ser enterrada, na sala da casa, com as duas famílias da mesma forma. Só que o lobolo ele fica muito mais caro.
Então, você enterrar a mulher não lobolada, isso é um karma que você carregará para a sua vida inteira. Então, o que acontece? Para você ver quanto que a espiritualidade ela é tão importante que se uma mulher falecer, né, e o homem não tiver lobolado ela, filhão, vai ter que lobolar com ela morta. Entendeu? Então, isso foi muito relatado, sobretudo no interior. Né? Houve muito esses relatos quando eu fui para o interior de Moçambique, para a província de Gaza, né, em Madendere, onde eu comecei a ouvir, eu falei assim, nossa, velho, como é que é isso, assim, sabe? E aí a riqueza espiritual você começa a ver dentro disso, né? Nessas circunstâncias. Então, depois, né, do lobolo, quando a noiva vem e fala, não, eu aceito, né, enfim, o pedido de casamento, aí, enfim, todo mundo se abraça, todo mundo esquece que passou. Ela pode não aceitar também, ela pode não aceitar? Pode aceitar. Ela pode não aceitar, a família também não. Sim, elas podem negociar. Então, a mulher tem agência. Ela não é simplesmente objeto da família dela, como se pensa. Na realidade, ela consegue negociar sua condição. Então, historicamente, os europeus, né, os colonizadores e a própria Frelimo interpretou o lobolo como algo, né, ultrapassado, algo de uma mentalidade ultrapassada, tradicional ultrapassada. Por quê? Porque eles entendiam que a mulher ela simplesmente não tinha papel. Era a família, era o homem e a família. Não, pelo contrário. A mulher negocia sim as condições. Tanto que as minhas experiências de campo me mostraram isso. As famílias, né, os eventos que eu etnografei, me mostraram isso em que sentido? As esposas ajudaram os maridos a juntarem dinheiro para serem loboladas. Tradicionalmente, isso não poderia ser possível, sacou? Então, isso é muito interessante se perceber. E aí, depois desse lobolo, né, eles jantam, cada um segue seu rumo, e no dia seguinte, né, no domingo, como se é de costume, temos o Shigyani, que é, na verdade, o último processo, né, desse, digamos assim, do ritual lobolo, né, e esse último processo é quando a mulher, né, os pertences da noiva são levados por seus familiares para a sua casa nova. Né? E aí se tem, né, os familiares dela levando seus pertences, seus presentes, que são vários. E eu descrevo também o papel de cada presente. Né? E aí, chegando esses presentes, eles fazem uma última conversa mais formal entre as famílias, mais informal, aliás, e começa a consolidar, né, a cerimônia, começa a consolidar o casamento, e aí tem um festão. E no caso dos dois casos que eu fiz, né, que eu etnografei, foram festas assim, com DJ, tudo, aí começa a se misturar as identidades, né? Aí você sai do tradicional e começa a dialogar com isso, a perspectiva mais moderna. Por quê? Porque você tem uma festa com os moldes mesmo ocidental, onde a noiva entra de vestido branco, né, o noivo de terno, eles jogam, né, o buquê, tem o DJ, pá, mas sabe, é muito lindo, assim, você vê que se integram, as coisas se integram, né? E por fim é isso, o lobolo ele atravessa essas três passagens, assim, digamos, né, esses três rituais dentro, né, digamos, de uma cerimônia maior, e que só pode ser entendido, né, como você falou, né, só para deixar isso redondo, né, a interpretação colonial sobre o lobolo é muito importante, por quê? Porque ela coloca como contraponto essa prática afirmando que a mulher é escravizada sexualmente, né, não existia divórcio, não existia papel e agência da mulher. Na verdade, a conclusão que eu tirei, que outros antropólogos chegaram também muito próximo, é que o lobolo ele pode ser somente interpretado e traduzido como um valor absoluto dos povos banto, pela razão de sua prática consistir uma aliança que envolve não apenas a família dos noivos, mas a comunidade que eles se inserem. Então, não se pode atribuir um caráter individual à prática do lobolo. Na verdade, o lobolo constata, né, que nós não podemos confundir ele como dote, né, como os europeus interpretavam, e ao mesmo tempo interpretar como venda de mulher, pelo contrário. O lobolo ele só pode ser compreendido como um equilíbrio entre diferentes unidades coletivas, em que o primeiro grupo, né, obtém um novo membro e o segundo se sente diminuído por conta disso. Esse segundo grupo que perdeu a mulher, ele reclama alguma coisa que lhe permita, né, reconstituir-se pela aquisição de outra mulher. Então a Paulina Chiziane, ela, na verdade, traz muito isso em seus romances, né? Explorando como, por exemplo, o colonialismo impactou na compreensão do lobolo. E o que é importante dentro disso? É que o primeiro passo, como eu falei anteriormente, a se dar no lobolo, é o pedir água. Ou seja, dirige-se à mulher amada e dirigir-se a essa mulher assume o sentido de água, por quê? Pois a água é a fonte da vida a qual não se vive. Então, o que se relaciona com o papel da mulher. Por isso, né, a família da noiva ela faz uma lista com certas exigências. Então,
Quando eu falei, né, no livro, eu digo assim, o lobolo possui uma variação de regras, né, que ele sugere que a gente deva tratá-lo com uma complexidade, mas ao mesmo tempo, não como um papel de mera reprodução social, sabe? Ele não é uma troca, ele não é uma simples troca de serviços, né, entre duas famílias. Ele, na verdade, integra dois clãs, ou integrava no período pré-colonial, dois clãs distintos, integrando esses clãs, né, onde uma família cede a capacidade reprodutora dela, né, a um dos seus membros de outra família, e com isso ela é compensada. E aí essa compensação faz com que tenha-se uma nova aquisição por irmão da recém-casada. Então, isso que é interessante a gente pensar o lobolo, né? Tirar ele um pouco do foco colonial. Então, o casamento ele acaba assumindo, né, essas funções multifacetadas. E se a gente botasse a Europa no divã, a Europa na terapia, ver a forma de relacionamento que a Europa vai se estabelecer com a África é sempre pela via do recalque e pela via da projeção, né? Com o negro em geral, tá ligado? Os caras estão lá estuprando, vão chamar o outro de estuprador. Os caras violam as mulheres, vão chamar o outro de violador. Os caras são assassinos e aí vão colocar na tez do homem negro esse assassino, esse estuprador, esse ladrão. Quando os caras estão lá roubando os outros, violando os outros, estuprando os outros, né? Essa incapacidade de se olhar, porque é narciso, e projeta no outro, de forma estruturada, de forma organizada, os seus próprios defeitos, pela incapacidade de se enxergar, né? E aí tem uma pergunta aqui, tem a pergunta da Juliana Alves, que é a seguinte: eles moram sozinhos quando casam ou vão morar na casa dos pais dos noivos? Então, Ju, depende das circunstâncias da família, né? No caso que eu observei, nos dois casos especificamente, como eu falei, assim, no interior houve umas coisas muito mais, digamos assim, enfim, uma dinâmica mais tradicional, tá? Eu não gosto muito de usar essa dinâmica, esse termo, mas como assim? No interior eu observei que os lobolos, eles respeitavam muito mais alguns princípios, né, consolidados previamente pelos antepassados. E um desses princípios era, olha, se vivemos em uma comunidade, né, o lobolo ele representa a passagem, né, de uma família para outra, mas que vai integrar um todo. E o que acontece? A mulher, né, ela vai morar com o noivo na família, na casa da família, né, porque a percepção que a gente tem de casa de família no Brasil já é diferente. Né, a conceituação, por exemplo, quando eu falo, vou casar com a mulher e vou morar na casa dos meus pais, o que você imagina? Vou fazer um puxadinho em cima da casa da minha mãe, ou vou pegar uma parte de um terreno, né, que foi historicamente da minha família, e vou fechar o terreno todo e ninguém se mete na criação dos meus filhos, tá ligado? Então, assim, é uma perspectiva de nuclearização da família, é uma liberalização da família, onde você tem o quê? Você tem, né, o núcleo, que é pai, mãe, 2 filhos e um cachorro, né, onde não tem essa ideia de um ajudar na criação do outro, pelo contrário, nós temos, na verdade, a ideia disseminada de que família, foda-se sua criação, tem a minha, não se mete na criação dos meus filhos, se meter, porrada come. Então a parada geralmente é assim. Eles não. Morar na casa dos pais não é fazer um puxadinho, não significa só isso, né? Então eu percebi que no interior eles iam para uma região onde a família paterna, né, do noivo, né, está ali, onde ela vive. Agora, já na cidade, eu já vi mais um diálogo relacionado, tipo assim, não tem muito de respeitar esse princípio, sabe? E para quem está perguntando, né, o nome do livro é esse, O Lobolo no Sul de Moçambique, Casamento Tradicional Banto, só que não foi, né, ainda aberto para venda, a gente está fazendo os eventos aí de pré-venda, né, só para explicar um pouquinho de conteúdo que tem no livro. Mas eu tentei responder, não sei se eu consegui, Ju. Espero que sim. Eu trouxe a questão dessa perspectiva de núcleo, de família nuclear do Ocidente, né? No qual você tem lá você, sua mulher, você tem a sua família, que são seus parentes, quando você se casa, você forma uma outra família, como se fosse uma outra comunidade, que tem você, sua mulher e seus filhos quando casar vão formar outra, o resto é parente. Essa perspectiva eu acredito que não tenha, porque há toda uma noção de comunidade, até mesmo porque tudo isso é organizado, estruturado e permitido pelos ancestrais, que são os ancestrais comunitários. Sim. Né? Não, e como eu disse anteriormente, né, talvez uma das questões que as pessoas se perguntem é que a gente não pode olhar para a mesma lente que a gente olha para o casamento, né, de modelo já cristão.
monogâmico, que a gente olha para o lobolo, que é monogâmico também. Mas veja bem, a monogamia, né, dentro, ou pelo menos na perspectiva do lobolo, ela transcende a ideia de amor. A monogamia que nós temos no Ocidente, ela só é possível pela ideia de amor romântico, tá? Então essa é a primeira questão que é importante ser trazida. Então, nós temos uma diferenciação entre monogamias, uma vez que a monogamia presente no lobolo também tem um diálogo com uma estrutura de solidariedade, digamos assim, né, em relação ao coletivo. Enquanto a monogamia que surge e se consolida, sobretudo a partir do século XVIII, né, com aquilo que o Anthony Giddens, né, o sociólogo inglês, ele vai chamar de revolução da intimidade, que o projeto liberal capitalista vai trazer, que é a ideia de amor romântico, a ideia dessa venda de família pautada e baseada, sobretudo, né, a partir, né, da concepção do cristianismo e que, de certa forma, vai servir ao capitalismo. Então, quando o Giddens faz essa análise, ele faz a análise do seu próprio povo, né, como que se constitui essa ideia de amor ocidental, o amor como pressuposto para casamento, ele é novo. Ele é novo no Ocidente. Né? Se a gente pegar em termos históricos, ele é novo. Então, assim, século XVIII para cá não é nada, né, em termos históricos. Então, o que acontece? Dentro disso, né, a gente observa essa diferenciação, que é uma diferenciação muito importante da gente fazer. Né? Enquanto a monogamia judaico-cristã, esse modelo já se pauta num individualismo preponderante, que se projeta sempre para o futuro. Ou seja, eu tenho que construir minha família, levando em consideração que eu vou juntar com o meu noivo aqui, porque a gente vai juntar as necessidades, vamos juntar dinheiro para construir uma para. Então, assim, é sempre progresso e o passado nunca é fonte para nada. Enquanto no lobolo, nós temos o quê? Nós temos uma perspectiva de monogamia que se pauta dentro de um coletivo, que se ouve esse coletivo, né? E ao mesmo tempo você tem um diálogo, na realidade, que te favorece no sentido de você pensar algo para além da sua mera individualidade enquanto, né, sujeitos singulares. Então você pensa os impactos que isso tem, por exemplo, nos seus espirituais, com seus espíritos, aliás. Então você não pensa só no futuro, você também pensa como que o passado ele pode oferecer respostas, como que ele pode te dar projeções para pensar o seu presente. Ele não é visto como algo que deve ser ultrapassado jamais, entende? Então, Jonathan, eu acho que você entrou numa questão que é muito interessante, que é isso, assim, a transcendentalidade, né, do lobolo sobre o amor, ele é algo assumido pelos noivos, e que evidencia a relação comum dos antepassados do noivo e da noiva, e o contato direto entre vivos e mortos. Então isso, para mim, é a primeira diferença e a grande diferença que eu trago no livro, assim, em relação ao casamento ocidental, né? Só que assim, na lógica ocidental, a espiritualidade ela também não assume essa centralidade. Você verifica que, assim, vamos casar porque tem que casar e é isso, vamos fazer uma fetichização aqui. Que família é fetiche, a família ocidental é fetichizada de fato, né? É algo que assim, a gente compreende como estabilidade, mas nunca é estável, irmão. Família não é estabilidade, tá ligado? Ainda mais esse princípio que a gente segue. A gente vai ver que família é isso, considerar que vai haver, né, confusão, que vai haver diferentes indivíduos, né, que na realidade fantasiam essa vida juntos e que a gente vai compreender que eles têm diferentes visões de mundo, né, e em alguma medida vai entrar em confronto e essa não compreensão desse conflito, né, como constituição do seio familiar faz com que muitas pessoas se separem, né? Então, vai falar. Tá falando, eu tô pensando nos ritos da Sobofu Somé que ela traz no Espírito da Intimidade, sobre o povo da Gara, mostrando como que alguns conflitos que o casal tem, eles são resolvidos em rituais que envolvem a comunidade. Pode envolver só as mulheres, envolve homens e mulheres, e nessa consulta eterna aos espíritos. Né? E aí eu estou pensando nisso para pensar a função do padrinho no Ocidente. Né? Porque os padrinhos e madrinhas, teoricamente, seriam aqueles que seriam mais velhos e dariam suporte a essas duas pessoas que ingressam nessa instituição que é o casamento. Mas, na verdade, padrinho e madrinho é só um bagulho totalmente esvaziado, que você vai lá, porra, paga, gasta dinheiro para alugar aquela porra, mas que você também não tem gerência nenhuma, nem de conselho, nem de suporte, você não tem nenhum tipo de gerência na vida do casal. São figuras que são esvaziadas de sentido, de valor, pensando nessa importância de você trazer outras pessoas, trazer a comunidade, trazer outras pessoas para o interior da sua vida familiar, para ajudar a você resolver os problemas que vocês dois não são capazes de resolver. Precisa envolver a comunidade, ou, no Ocidente,
teoricamente envolveria esses padrinhos, que são segundo pais, né? Padrinho é segundo pai. Então, são pessoas que estariam ali, teoricamente, para orientar. O que, na verdade, não acontece, eles estão ali só para gastar dinheiro mesmo. Porque se eu chegar, já fui padrinho de casamento, se eu chegar lá e me meter, eu vou mandar tomar no cu, vai se meter na tua vida, porra. Eu sou padrinho, foda-se. Caralho. É isso. É isso, a figura esvaziada, né, de sentido que nós temos. E outras coisas também, né, Jonathan? Porque, por exemplo, no Ocidente, nós temos uma lógica, né, incutida nos nossos relacionamentos cotidianos, porque, assim, na graduação eu finalizei com esse belíssimo trabalho, e no mestrado já estou trabalhando com outra questão, que é relacionamentos, né, entre pessoas negras não monogâmicos, no Rio de Janeiro. Então, a minha investigação, o meu tema, digamos, de abordagem é essa a partir da antropologia das emoções, né? E o que acontece? Então, vou tendo que fazer um exercício que eu já fiz no livro, que é situar historicamente a monogamia, né? Por quê? Porque a maioria dos indivíduos que se colocam como pessoas que se relacionam consensualmente, né, de forma não monogâmica, eles criticam o outro absoluto, que para eles é a monogamia. Mas por quê? Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a normatividade ainda impera, né? Então, a gente tem aí... Cara, tá difícil aqui, tá caindo toda hora. Tô tentando achar a posição aqui. Então, o que acontece? Esse conservadorismo, ele supõe que todos nós vamos encontrar um dia um único amor e manter uma relação com apenas uma única pessoa. Então, a verdade é que as estruturas ocidentais, elas atribuem histórica e culturalmente uma valoração aumentada às estruturas de relação afetiva amorosas, pautadas em termos monogâmicos que partem do princípio de eternidade. Então, quando a gente realiza, né, uma análise histórica, é possível a gente perceber as origens culturais dessas crenças e imposições morais, né, os valores pautados em aumento de riqueza, preservação e ampliação de patrimônio, poder e organização social, que nutrem o que a pessoa quer ser quando casada, o mito do amor romântico, que são imbuídos culturalmente, né, sobretudo a partir dos preceitos de exclusividade e fidelidade. Né? Então, o que acontece? A gente observa que no Lobolo tem um lance de equilíbrio, sabe? Tem um lance de equilíbrio onde as partes, elas entendem que, assim, vão se envolver no sentido de atribuir um equilíbrio à comunidade. Então tem algo holístico, ou seja, as partes, né, elas se integram, e as identidades individuais, elas não são ou não podem ser, né, superiores àquilo que seria a identidade coletiva, entende? Agora, o individualismo que nós estamos imbuídos é diferente. Veja bem, tem uma análise brilhante do filósofo germano-coreano que eu gosto muito, do Byung-Chul Han, que ele está dizendo o porquê do sucesso, por exemplo, do combate à pandemia na China. Né? Ele vai falar desse aspecto cultural na China do holismo. Né? Como que o holismo ele subtrai de si essa percepção individualista presente na Europa. Ele vai dizer assim, olha, os chineses, eles utilizam máscara na China toda. Eles utilizam máscara fora da China. Agora, você vai colocar a imposição do uso de máscara para as pessoas no Ocidente, o que elas vão dizer? Está ferindo minha liberdade. Então, o princípio de liberdade, ele é o princípio exclusivo, né, do Ocidente, é o princípio que não pode ser ferido nunca. Então, o individualismo ele tem, né, desse princípio de liberdade. Então, a monogamia, ela não é diferente. A monogamia é isso. Né? Ao mesmo tempo que ela... 1000 anos de formação. Então, veja bem, aí a questão que eu falei, né? O Giddens, quando ele vai falar do surgimento do amor romântico no século XVIII, ele vai dizer que há um complexo, né, de ideias, né, que vão ser associadas a vários mitos, como, por exemplo, Shakespeare, nas tragédias de Romeu e Julieta, que vai representar muito bem o que é o nosso amor romântico tradicional. E ele vai dizer eu acho, desculpa te contar, eu acho extraordinário, de uma coragem, trazer Romeu e Julieta como símbolo do amor. A porra de um casamento que não durou nem 24 horas e os dois morreram porque desrespeitaram a família. A família falou, não, vai dar merda. Não vai dar merda. Casaram, não durou 24 horas, esse virou o símbolo do casamento. O bagulho que deu morte, caralho. Morreram, pô. Jovens, morreram. Mas sabe o que dá? Sabe qual é a mensagem de Romeu e Julieta, segundo o Giddens? Ele vai dizer assim, olha, cara, Romeu e Julieta passa a ideia de confronto com a família para ter seu amor, né, que a gente tem isso, né? O Romeu e Julieta passa a ideia de amor associado a coração, a alma ou a alma gêmea,
né, de amor eterno, de algo mágico, que a gente coloca o amor como se ela fosse uma emoção que todos nós fôssemos capazes de sentir e como se ele brotasse do nada, do interior. Mas o amor, assim como outras emoções, são construções, né, culturais que devem ser interpretadas sociologicamente e que não é uma emoção que todas as pessoas sentirão da mesma forma. No Brasil eu penso amor de uma forma, na Libéria eu vou pensar amor de uma outra forma, na Rússia eu vou pensar amor de... São relativas ao contexto social. Se é relativo ao contexto social, nós temos, portanto, um construto em torno desse amor. E as pessoas colocam amor como magia. E amor não é magia. Amor é um sentimento político. Tanto que as pessoas negras entenderam isso e começaram a falar o quê? Né? Não, beijo sua preta, seu preto em praça pública. Né? Por quê? Porque entende que o branco é padrão cultural. Se o branco é padrão cultural para amar, a gente quer fazer o quê? Quer amar o preto. Mas, gente, como é que você vai amar o preto dentro da condição ainda desse amor branco? Aí você começa a olhar pro preto e começa a ver o príncipe encantado, tá ligado? E aí você começa a projetar aquele lance da Disney lá, só que começa a pintar de preto. Aí você faz o quê? Começa a colocar todos os mitos do amor romântico, só que agora numa figura preta. Então, assim, é muito... Uma figura preta toda fodida com a história. Toda fodida. Tá ligado? Então, assim, são coisas que é isso que eu falo assim, cara, se você for pensar, tipo, eu acho que aí a gente tem que pensar para além, né? A gente tem que pensar em alternativas, né? Que não chegam pra gente, que não são viáveis aqui, exatamente pelo fato de a monogamia pagar essas alternativas. Por isso, Juan, que eu falo que eu sou patrimônio público do povo preto. Por quê? Porque eu sou contra a propriedade privada das coisas e da terra. Como que você é a favor da propriedade privada do prazer e do corpo? Não tem como. Sim. Não, e assim, bom você estar falando isso, porque veja bem, no século XVIII em diante, nós temos aí a ideia de amor romântico, né? Ela se vinculou à ideia de liberdade. Então, ambos começaram a ser considerados como Estado normativamente desejáveis e aceitos. Ou seja, começa a se compartilhar uma ideia, né, de ligação cósmica entre as pessoas e que a partir dessa ligação haveria uma norma de institucionalização de um sentimento e de institucionalização de uma relação. Então, veja bem, a amorosidade, ela assume o lugar de pureza e ela é ausente, digamos assim, de qualquer pecaminosidade. Enquanto outras práticas, né, de amor, né, submetidos a essa relação, elas começam, na verdade, a serem verificadas como sujas, como algo degradante e que deve ser, na verdade, banido. Então, eu gosto muito desse lance porque eu lembro da experiência colonial inglesa na Nigéria. Se você pega, por exemplo, o livro, né, que foi escrito pelo Carlos Moore, que ele conta a história de Fela Kuti. Fela Kuti foi um dos símbolos de resistência ao avanço colonial inglês. E um dos seus princípios era o quê? Né? Era uma família poligâmica, né? E ele faz uma contribuição muito interessante, que é exatamente isso. Ele fala assim, cara, se você não tem uma família monogâmica, você fere os princípios, né? Não só protestantes, presentes aqui nesse território colonial inglês, mas como também do próprio desenvolvimento do capitalismo. Porque para você conseguir produzir, você tem que vender uma ideia de família. Tudo hoje se vende a partir de uma ideia de família. Produtos, né? Enfim, as próprias novelas, as próprias propagandas. Então, você tem que trabalhar pensando no desenvolvimento de algo maior, que é a questão econômica. Então não tem como dissociar, por exemplo, a ideia de amor romântico a essa ideia de individualismo, a ideia do liberalismo, entende? Então esse movimento que o Giddens faz, que é uma leitura que eu recomendo, que ele vai compreender o Ocidente, como que a ideia de amor romântico se consolida. Então, aí eu te pergunto, qual é o principal contribuição, digamos assim, qual é a principal características dos relacionamentos monogâmicos contemporâneos? É a exclusividade sexual vivida entre os parceiros. Nesse sentido, você cria uma expectativa de reciprocidade do outro. O ciúme só pode acontecer nesse tipo de relação. O sentimento de ciúme, ele não é universal. Ele só vai acontecer no tipo de relação que se espera uma reciprocidade em relação à exclusividade do outro, certo? Então você... Até mesmo toda a necessidade do campo do poder, por exemplo, da garantia de você ter certeza em relação ao patrimônio, em relação à herança, só vai se relacionar comigo, porque o meu filho que vai receber herança, eu preciso garantir que ele é meu filho legítimo. Isso se perdeu, a gente tem DNA. Então,
Não, é isso, assim, é muito interessante você pegar, por exemplo, essa percepção como eu estava falando, né, do questão da exclusividade e de pensar o ciúme nessa lógica, porque, veja bem, se você se pauta no mito do amor romântico, de encontro de uma alma gêmea, onde você vai ter, né, a reciprocidade, né, de amor, você tem aí uma imposição de exclusividade, né, as relações amorosas monogâmicas, que apresentam um discurso irrevogável de exclusividade mutuamente consentida. Então, esse discurso ele é pautado por aspectos de possessividade, renúncia e lutas de poder. Então, nós temos aí, por exemplo, né, um dos maiores fatores de mortes, né, de mulheres, né, de feminicídio no Brasil, e aí você vai ver no argumento, né, dos homens que matam, né, as suas ex-esposas e esposas, é isso, é quando você quebra esse ponto nosso de exclusividade mutuamente consentida. Sacou? Você estava com outro, você estava olhando para outro, eu não me permito isso. Então você tem uma relação, uma outra propriedade, você tem uma relação muito doentia, né? Que não tem. Aí, John, é o que eu falo. A exigência de exclusividade não tem nada a ver com a dedicação ao amor. E nem mesmo ao desejo genuíno de ter outra pessoa. Mas sim a uma super exigência moral de controle do corpo, de higiene das relações sexuais e da transposição do prazer para o regime de propriedade privada. Então a gente só pode pensar, tá ligado? A relação monogâmica pautada nesses valores dentro desse leque de possibilidade. Entende? Aí tem que trazer o tio Marx de novo para entender a relação do capital, a relação de propriedade de bens e como isso interfere nos valores culturais e nos valores sociais, né? Como que a construção da legitimação desse outro como propriedade, desse sexo que tem a ver com poder, que tem a ver com necessidade de reprodução, que tem a ver com o instinto de sobrevivência, ou seja, manipula todos os instintos mais íntimos de cada ser, de cada indivíduo, dá um significado disso de propriedade privada, então o outro me pertence, o seu gozo me pertence, o seu corpo me pertence, porque há um contrato, não é porque ele só quer gozar comigo, não, porque é um contrato que não pode ser quebrado, se é quebrado, eu mato, sabe? E aí você tem, no samba, inclusive, você tem várias músicas, né? O Bezerra, ele disse que quem usa a internet e televisão, que só estava cobrando da nega essa vacilação. Ou seja, tá legítimo. E essa propriedade privada do corpo, desse gozo, desse útero, dessa vida, também se desdobra na noção sagrada da propriedade da terra, da propriedade dos bens materiais, que legitima, por exemplo, eu matar alguém. Roubou minha coisa. Tá ligado? Não, e você verifica, por exemplo, que dentro desses relacionamentos, né, que é baseado no compromisso real, né, entre os pares, eles são permeados por culpa, medo, enganação, inibição do prazer, né? A gente verifica essas características muito comuns, né? E não entende, por exemplo, que a forma pela qual nos relacionamos é o que faz com que isso aconteça. A gente culpabiliza o indivíduo. Ah, não deu certo porque esse ser aqui é tal. Né? Não deu certo porque eu sou assim. Mas, na realidade, é a maneira pela qual, né, nós romantizamos um tipo de relação que é extremamente doentia. Ou seja, na monogamia e no amor romântico, ele acaba perpassando um discurso hipócrita, né, sobre a dimensão das relações amorosas. Por quê? Porque mesmo em relações monogâmicas pode acontecer que ambas as partes se apaixonem por alguém de fora da relação. E mais que isso, né, essas paixões são chamadas de extraconjugais, o que é naturalização de fato da norma, tá ligado? Então o que acontece? Você configura uma normatização da infidelidade, irmão. Que assim, não, você pega esse cara, não faz sentido, tá ligado? Então, há uma ideia a priori de exclusividade no relacionamento que já sai da lógica de exclusividade do relacionamento. Então, eu sempre brigo. Não, compadre, 90% de quem fez boda de diamante, boda de não sei o quê, só o fez por causa do amante da amante. Isso é um fato. Não, e vou te falar, tá? É sempre importante destacar. Não acredito que uma pessoa que viveu 50 anos viveu felizona. Mano, pera lá, minhas tias, tudo doente, tá ligado? Em casa, e é essa configuração, né? As mulheres pretas em casa, e o meu tio fica na rua, tá ligado? Fica com outros caras, com outras mulheres na rua. E aí? Aí fica idealizando, cara, eu vou viver pra sempre com essa mulher. Isso é mentira.
Não se vive pra sempre com uma pessoa feliz, tá ligado? Tipo assim, esse pra sempre... Não, mentira, qual é, cara? Isso aí é uma história muito engraçada. E agora ficou full time com a pandemia, né? Porque tu não vive pra ficar pra sempre e muito menos vive pra conviver 24 horas com alguém. Por isso tá aí, ó. Terminando a peça. Na China tá dando merda, que a China quarentena é real. Só tá separando, ninguém se suporta. Eu só te aturo porque eu trabalho, porque eu vou jogar bola, porque eu tomo gelo, aí eu te vejo, sei lá, 5 horas por dia. Te aturo. Agora, lidar com você 24 horas não dá, não. Não, isso mostra como que a gente tem essa organização de uma família, né? Que é a construção de família ideal, perfeita, mas é a nuclearização dessa família que, na realidade, nos traz, sobretudo, esses problemas. Por quê? Porque os problemas que acontecem no seio familiar devem permanecer no seio familiar. Nós não podemos, por exemplo, explaná-lo para os nossos familiares. Por quê? Porque os nossos familiares vão nos julgar e dizer que nós somos uma família perfeita. Então a ideia é transmitir a ideia de perfeição dessa família. Olha como nós somos lindos, né? Olha como é que nossos filhos são, como é que eles se comportam, olha os cachorros que nós temos aqui. Idealizá-la, portanto, quando na realidade isso é insustentável. Então nós verificamos, né, nesse caso, que há uma fetichização. Por quê? Porque as pessoas não consideram conflito. E viver é viver em permanente conflito. Conflito em que sentido? Entender que, assim, são duas pessoas extremamente diferentes que não têm alma gêmea, quando na realidade foram criações diferentes, são problemas diferentes, que vão começar a permear o mesmo espaço. E por isso que eu gosto muito de uma referência, né, que o Sartre, por exemplo, o filósofo francês, ele falava, assim, em suas cartas para de Beauvoir, tocava muito, né? Ele falava muito assim, cara... e tipo assim, eu não consigo. É isso. Você, como é que você. Boa, assim. O princípio do existencialismo é o quê, né? O existencialismo se pauta principalmente pelo seguinte. Olha só. A gente vai ter que fazer uma outra live sobre amor no Ocidente. A gente vai ter que fazer uma outra live sobre. Essa vai continuar, tá bom. Mas precisa discutir só isso, que o existencialismo, o humanismo de Sartre, enfim. Não, perfeito, porque é o meu tema do mestrado, é minha pesquisa, né? É a minha pesquisa. Gostar. O que acontece? O Sartre entendia, né, ele via a existência, né, como algo que precede a essência, ou seja, nós não carregamos nada. E o ser, né, ele estaria condenado a ser livre, ou seja, nós seríamos, né, vamos supor, eu sou Juan agora, só que eu estou me baseando, né, naquilo que eu me projeto ser, ou seja, eu estou me baseando naquilo que eu quero ser e naquilo que eu já fui. Então eu fico sempre nesse meio, naquilo que eu já fui e naquilo que eu quero ser. E eu estou consternado a essa angústia, velho, que viver é angustiante. Então ele entendia, ele falava assim, cara, a monogamia, ela é um comportamento muito problemático. Por quê? Porque impede que eu exista de uma maneira íntegra. Uma outra pessoa ela deve me controlar, né, ele falando nas cartas, tá? Por isso que ele era casado com Simone de Beauvoir, só que ela vivia na casa dele e ele na dela, irmão, tá ligado? Então ele se colocava... E os dois tinham um relacionamento extraconjugal, né? Eu lembrei... Tu tá falando, lembrei da Lu Salomé, tá ligado? Quem é a Lu Salomé? Lu Salomé é a mulher que o Nietzsche fica apaixonado, o Freud fica apaixonado, várias galera fica apaixonada, e ela falava o seguinte, né? Jamais iria, que o Nietzsche pede ela em casamento e ela caga pro Nietzsche e tal, porque ela fica pegando o Nietzsche e o meu Deus, esqueci o nome do outro. Tanto que Nietzsche tem aquela frase clássica, aquela foto clássica que ele tirou, que vergonha, né? Ela com chicote assim, ele na carroça, tá ligado? Por isso que ele fica falando mal da mulher pra caralho, porque, pô, coitado, se apaixonou, ficou fudido. Ficou frustrado. Dor de cor é difícil curar, tá ligado? E aí, quando eu pedi ela em casamento, ela falou assim, eu jamais casaria com você. Porque eu gosto muito de você pra fazer essa maldade contigo, tá ligado? Eu adoro essa maldade. É isso, tá ligado? Porque, e é maneiro, porque eles compreendem exatamente. Você fala assim, cara, olha só. Enfim, eu acho que a pessoa impacta na minha existência, na maneira de eu ser livre, né? E isso, em alguma medida, faz com que eu seja menos. Que eu não expresse, digamos assim, a minha existência de modo íntegro. E, portanto, né, eu prefiro me assumir quanto polígamo, uma vez que eu prefiro, né, me relacionar com outras pessoas, entendendo que se relacionar de forma múltipla faz com que várias pessoas agreguem a sua existência e não a cerquem, e não a cerceiem, né, e não deixem de contribuir, pelo contrário.
Porque a gente pensa relação, né, sempre em exclusividade, a gente acha que relação é sempre sexual, velho. Tá ligado? Não, tipo, exclusividade, ela não... Tá entendendo? O princípio de exclusividade, ele tá sempre associado ao sexual. Então, às vezes, velho, você vê um homem frustrado que procura a mulher, né, pra quê? Pra contar problema, pô. O cara não quer transar, o cara quer contar problema. Então você vê como é que essa relação é tão doentia, né, de você ter essa noção de exclusividade, porque sempre parte do princípio sexual. Mas assim, Jota, só para encaminhar, né, essa nossa... Tá muito rica, tá muito gostosa, né, a galera tá acompanhando aí. Uma questão que eu quero ressaltar, né, que eu venho observando na minha pesquisa atual, é que além desses fatores, nós temos um outro sentimento que está intrinsecamente ligado à monogamia e que é um sentimento mais problemático, né, que é o ciúme, que na verdade é romantizado. O ciúme ele é romantizado por quê? Né? Se a gente entender que os sentimentos eles são tributários das relações sociais e do contexto cultural em que eles emergem, então o ciúme ele só faz sentido à luz do parentesco ocidental, né? Ou seja, nos relacionamentos que amorosamente são dados no Ocidente. Então o ciúme ele não é um sentimento universal natural, decorrência espontânea da exigência de exclusividade sobre aquele que amamos. Né? Ao contrário, o ciúme ele é uma eclosão pautada por regras de relacionamento de exclusividade. Então, o que torna legítimo o ciúme e o que faz que ele seja tão esperado nas relações governadas pelas expectativas de reciprocidade? Cara, é uma questão que eu venho abordando, né, no meu trabalho. Por quê? Porque as pessoas, elas acham, né, os monogâmicos, né, eles acham bonito sentir ciúme. Caralho, você não gosta de mim porque você não sente ciúme. Você não me ama mais porque você não sente ciúme. Então, tem que começar a produzir o ciúme para ver se de fato aquela pessoa me ama. Então você começa a criar uma relação doentia, pautada, de que você tem que sentir ciúme por mim para provar o meu amor. Entende? Então o que acontece? Nós temos, né, em outros modelos de relacionamento, de que a regra é compartilhar com o outro, né, também esse ciúme, mas as pessoas identificam o ciúme falando, olha, é algo que eu quero me distanciar. Agora, nas relações monogâmicas, tradicionalmente não, as pessoas não querem se distanciar do ciúme. As pessoas querem ter o ciúme como um princípio dessa relação, entende? Então a gente verifica, né, que a construção do ciúme ela é vista como uma emoção social e complexa que resulta, obviamente, de diferentes produções, né, mas que a gente pode verificar duas características gerais, né, que eu vou chamar no meu trabalho de ciúme romântico. Né? Qual a característica geral que a gente observa no ciúme romântico? Há uma ideia de envolvimento real ou imaginário do seu parceiro com outra pessoa fora do seu relacionamento primário. Né? 2, o relacionamento ele deve ser considerado como valioso e importante. Ele é o centro da vida da pessoa. A pessoa não é nada sem esse relacionamento. O ciúme romântico ele emerge dessas duas características. Porque a partir desses fatores gerais, a gente pode elencar as especificidades do ciúme, que é o quê? O ciúme parte de um rival, né, ou sempre de alguém imaginário. Esse é o básico. O ciúme incita uma reação frente à ameaça, ou seja, eu tenho que me mostrar talvez homem para, né, combater essa ameaça que está aqui me consumindo. E o ciúme também procura eliminar os riscos que me fazem perder o meu amor. Então eu começo o quê? Eu começo falando mal dessa pessoa, que eu sinto ciúme, né? Eu começo a tentar, em alguma medida, anular essa pessoa da minha vida, e que, na maioria das vezes, é a morte, né? Que a gente verifica muito bem. Então, a partir disso que eu estou expondo, a gente pode sistematizar características gerais assim, do amor romântico presentes nas nossas amizades, por exemplo. Quer ver uma delas? Só é possível amar uma pessoa de cada vez. Né? As pessoas realmente acreditam nisso, que só é possível amar uma pessoa de cada vez, né? Quando na realidade as experiências, inclusive estudos, apontam que não. Quem ama não sente tesão por mais ninguém. É uma outra, né, característica muito geral, como você acha que, né, tô sentindo amor pra pessoa, não posso sentir tesão por mais ninguém, não tem mais atração. Meu Deus. Aí quando você se sente mal por isso e começa a se culpabilizar porque tá sentindo tesão por outra pessoa, quando na realidade é a coisa mais natural do mundo. Né? O amado é a única fonte de interesse, né, do outro, ou seja, a pessoa é o centro da sua vida, certo? Quem ama sente desejo sexual pela mesma pessoa a vida inteira. Então isso é uma outra questão compartilhada também, como na realidade nós verificamos que é impossível, né? E qualquer atividade só começa a ter graça se a pessoa que eu amo estiver presente, né? Quando a pessoa que eu amo não estiver... Caralho, isso é muito doido. Isso é mais comum, né? Tipo assim, não, tipo assim, as pessoas vão, sei lá, abandonam os amigos, abandonam as amigas, abandonam o trabalho, assim, tudo vira, tudo a sua vida vira
a vida do outro, na verdade, vira o centro de explicação da sua existência. Então, quando o outro te abandona, ele está abandonando a sua possibilidade de viver. O cara diz, não quero mais viver com você. O que está dizendo é, eu estou te matando. E aí a reação disso, então eu vou te matar. Porque se a minha vida é você, como que eu tolero, depois que eu me dediquei tanto a você, aliás, eu fiz da minha vida você sair daqui. Você sai daqui, você está me matando. Então é um matando o outro. Isso é muito louco, isso é muito doentio. Sim. Não, eu não sei se você passa por isso. Às vezes, porra, eu tô precisando, assim, trocar uma ideia com aquele irmão, né? Aí eu ligo e qual é, irmão? Vamos tomar uma cerveja pra trocar aquele papo, tem um pouco que a gente não se vê, pra lá na favela. Aí eu ligo pro outro irmão, pá, também, pô, vamos reunir meus amigos das antigas hoje. Eu chego lá no Catarina, empolgadão já, tá ligado? Chego lá, pô, doido pra tomar um gelo com os irmãos. Aí chega eles de casal. Ah, mano, eu meto logo. Eu falei, eu convidei vocês ou eu convidei a namorada de vocês? Vocês não saem, vocês não conseguem se desgrudar, sair sozinho, não? A mesma coisa eles fazem com ela. Então o que eles falam? Eles falam assim, olha, você vai sair comigo porque eu não vou deixar você sair sozinho com seus amigos. Isso é uma mensagem. Implícita ou explícita? Isso é uma mensagem. Então se eu saio sozinho, eu dou liberdade pra minha mulher sair também. Então isso não vai acontecer, não pode acontecer. Entende? Então, por isso que tem essa questão de as atividades só terem graça se a pessoa amada estiver do meu lado. Né? Isso é surreal. E, por fim, a gente pode identificar um outro traço que também eu vejo muito, que as pessoas procuram incessantemente por isso, que é todos devem encontrar um dia a pessoa certa. Todos um dia vão encontrar a pessoa certa, a alma gêmea, a pessoa amada. E as pessoas procuram incessantemente por isso e, sobretudo, investem, né, em si, né, para produzir essa projeção de um dia uma pessoa notá-la. Entende? E isso faz com que você não só se torna doente à procura desse outro, né, tão esperado, mas como também quando você ingressa nessa relação com esse outro, você vai projetar todas as suas expectativas nessa pessoa, fazendo com que essa pessoa carregue esse fardo sozinho. E isso é de uma puta, né, individualidade. Por quê? Porque você tem que carregar, enquanto noivo ou enquanto noiva, a frustração de uma vida inteira dessa outra pessoa. Isso não é justo com uma pessoa. E é por isso que as famílias, por exemplo, né, se quebram. Porque tem uma antropóloga, né, que ela é antropóloga e psicóloga norte-americana, que ela vai investigar os 150% de taxa de divórcio nos últimos 2 anos na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ela falou, eu quero investigar isso. Aí ela faz um estudo, né, com 50 casos no consultório dela. E o que ela vê? Ela verifica, né, que os casais, eles geralmente, né, começavam a ter brigas por conta das expectativas frustradas dentro de um ano de relacionamento. Era muito comum, entre o primeiro e o segundo ano. E eles se separavam em seguida. E ela começou a perguntar a eles, vem cá, vocês não pensam outras formas de se relacionar, não pensam outras coisas assim, para além daquilo que vocês projetam? Ela entendeu que um dos problemas centrais é, primeiro, a fetichização da família. A segunda característica é a projeção que você faz no outro, que você não faz mais para ninguém, uma vez que você nucleariza a sua família, né? De dialogar dos seus problemas com os outros, né? Então, o que acontece? Há todo um rolê de segurança aí, né? Como que eu vou contar meu problema para outra pessoa, sei lá, é ser inseguro, isso gera insegurança, isso gera um tipo de frustração, então eu não estou conseguindo ser capaz de resolver meus problemas e tal. Não, e a gente, assim, verifica com tudo isso, né? Ela, pelo menos, constatou que... Ela falou assim, olha, uma das questões que eu verifico é que eles não entendem a diferença básica, né, entre amor e paixão, não entendem, né, que aquilo que eles apostam, na verdade, é uma projeção utópica, que é a ideia de amor romântico, não conseguem buscar outras formulações para essa ideia de amor, né, e com isso, a separação é o caminho mais comum, é a trajetória mais significativa. Não encontramos, não nos deparamos com a nossa ideia, e ela vai começar a problematizar, né, a ideia do amor romântico, ela vai começar a problematizar a ideia desse relacionamento que nós temos, né, a partir desses princípios que a gente carrega. Então, acho que isso que é interessante, né, como que isso também está associado em alguma medida, à saúde, né, à nossa saúde. Eu tenho uma frase, Jonathan, que eu gosto bastante, só para... né, que é do Sartre, que eu lembrei aqui, que ele diz assim, a monogamia trata-se de uma monstruosidade
que cria necessariamente hipocrisia, mentira, hostilidade e infelicidade. E aí, quando ele fala disso, né, ele diz que os sentimentos, eles não são naturais, eles possuem consequências sociais, culturais e políticas. Então, antes de iniciar, né, qualquer debate, obviamente, sobre relacionamento afetivo, sobre amor, a gente não tem que se pautar, olha, gente, tal relacionamento é certo, tal é errado, eu não parto desse princípio. Eu sou sociólogo, você é historiador, nós pensamos criticamente os fatos sociais, e com isso, o que eu quero chegar? Eu quero chegar para vocês e falar, gente, olha só, as características do que é hegemônico é isso aqui, tá? Então vamos abordar as características do que é hegemônico criticamente. Mas eu também não estou aqui para falar que tal tipo de relacionamento é melhor, pior. Não, eu estou aqui para dizer a vocês que esse relacionamento aqui traz isso, isso e isso, porque ele é hegemônico. Eu não gosto muito desse papo de, por exemplo, tolerar, não. Para mim isso é um papo muito furado. Eu acho que o que é hegemônico tem que ser criticado enfaticamente. Porque a monogamia, ela, à medida que afasta outras formas de relação, ela também não nos permite conhecer e se aprofundar nessas formas de relação. Então, ela é o hegemônico. E o hegemônico, como, né, diz aí vários sociólogos e filósofos, é que, na verdade, cria esse poder saber entre nós. Então, acho que é isso, né? É problematizar o que é hegemônico. Assim como, por exemplo, o cristianismo tem que ser problematizado, não tem? É hegemônico. Ponto. Pô, tá foda. Eu falo que as tuas referências são as minhas, né? Então a gente vai ter que beber muito chopp ao longo dessa vida. Mas eu queria trazer uma frase da Lu Salomé, que eu gosto demais. Ela vai dizer o seguinte: só aquele que permanece inteiramente ele próprio pode, com o tempo, permanecer o objeto do amor, porque só ele é capaz de simbolizar para o outro a vida. Assim, nada há de mais inepto em amor do que se adaptar um ao outro, de se polir um contra o outro, e todo esse sistema interminável de concessões mútuas. E quanto mais os seres chegam ao extremo do refinamento, tanto mais é funesto de se enxertar um sobre o outro em nome do amor, de se transformar um em parasita do outro, quando cada um deles deve se enraizar robustamente em um solo particular, a fim de se tornar um mundo para o outro, né? Quando o outro se apaixona por mim, se apaixona a minha potência, a minha estranheza, o meu defeito, o meu risco único, né? O Sartre vai falar isso também, né? Sartre vai falar que se apaixonar é se apaixonar pelo ponto de demência do outro, né? Ou seja, é aquilo que faz do outro único, aquilo que é a sua ranhura, a sua esquisitice. Isso só é bacana, ou isso só pode ser alimentado quando eu lido com o outro. Quando eu pego o outro e transformo o outro em mim mesmo, porque eu não estou amando, eu estou me masturbando e violando o movimento livre do outro, tá ligado? É masturbação. A maioria das relações afetivas não é lidar com o outro, não é lidar com a riqueza, não é lidar com a descoberta que é o outro, não é lidar com a diversidade que é o outro, com a possibilidade que é o outro, com a estranheza, com aquilo que me irrita no outro, mas que eu tolero, que eu tô a fim de tolerar, aquilo que é apaixonante no outro, e eu exagero, mas lidar com o outro, saca? Sim. Só que o que a pessoa faz é projetar os seus desejos, as suas frustrações, e lidar com isso e fazer com que o outro caiba nisso, sempre numa relação, obviamente, de poder, e sempre um tem mais poder do que o outro, então sempre um vai abdicar mais de si em nome do desejo autoritário do outro, né? Sempre relações autoritárias. Não, e há uma espécie de castração também, né? Se você pega, por exemplo, tem algumas reflexões, né? E aí a gente está trabalhando muito no campo da filosofia, mas tem uma reflexão do Goffman, né, que eu gosto bastante, que ele vai trabalhar com interações sociais, e ele vai trazer uma perspectiva que eu já também vi observado, né, alguns filósofos africanos e alguns outros filósofos ocidentais, como o Schopenhauer, que ele vai dizer assim: numa relação, né, constante de interação com o outro, e quando você envolve, né, esse sentimento que em alguma medida é arquitetado moralmente falando, então nós vivemos no princípio moral, né, judaico-cristão enraizado, onde a ideia de amor romântico ela é disseminada desde nossa infância e a gente incorpora. Então, 20 segundos. Vai. Então, assim, eu queria mesmo dizer, né, que você acaba não amando o outro, você acaba amando o que você cria do outro, e que no fim é a projeção de si próprio no outro, né? Então acho que essa reflexão ela é muito profunda para a gente pensar essas questões. Vamos voltar numa outra live para discutir isso. Tá acabando. Obrigado, irmão. Obrigado. Segue o Juan.